Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo a gente vai falar de investidor. A gente vai falar quem é esse investidor do São Paulo, o que a gente já pode dizer sobre ele, quando que finalmente virá à tona todo esse modelo de investimento que, como eu disse no último vídeo, pode se tornar uma SAF se você perdeu o último vídeo. Vamos falar de uma data, que é a data que provavelmente aconteça todo o negócio com o Galopo. Vamos desmentir este valor de 8 milhões de dólares pelo Galopo. Vamos falar sobre o Adrielson, o primeiro reforço que o São Paulo ia anunciar de surpresa, levou um chapéu na madrugada, quer dizer que a diretoria está trabalhando em silêncio, e vou trazer como que seria esse negócio para a gente entender quais são as condições financeiras que em silêncio o São Paulo está trabalhando. Isso aumenta a chance agora do São Paulo olhar novamente para o Ferrarese. Vamos falar também um pouquinho sobre esse jornalista da ESPN, porque eu não tive como, e um torcedor falou comigo, inclusive, nas redes sociais, falou, Laila, precisa comentar disso nesse vídeo. Que é o Pedro Ivo, da ESPN, que falou que o Rogério Ceni foi um covarde, deselegante, ridículo, em relação àquela brincadeira que ele chamou o jornalista de palmeirense quando falaram sobre traçar a linha de impedimento. Ainda naquele lance do São Paulo e Palmeiras, a gente precisa falar sobre este assunto. Vou falar também sobre a questão do investidor, que eu vou dar um pulo do gato sobre quem é esse investidor, só que eu vou falar que existe uma preocupação muito grande para o dia 26, vou explicar como foi a reunião de ontem, o que vai acontecer no dia 26 em relação a esse investidor. Existe uma preocupação muito grande da forma de como ele vai ser apresentado, eu vou explicar o porquê. Beleza? Então prepara para um vídeo aí de uns 11 minutos, porque é muita coisa para explicar no meio disso tudo. Se você não me conhece, meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe do SPFC.net, cobrindo meu time de coração há 10 anos. Recadinho rápido, eu tô aqui em Buenos Aires atualmente e tô assistindo todos os jogos do São Paulo. Tô assistindo ESPN, Sport TV, tô assistindo mais de 3 mil canais livres por R$ 29,90 por mês. Pelo meu celular, pelo meu notebook, pela minha Smart TV, da onde eu estiver, basta ter um acesso à internet. Network BG, o link vai estar aqui embaixo. Assine, você também vai ter todos os jogos do São Paulo. Agora, bora falar de notícia. Bom, São Paulo tinha um primeiro reforço, que na verdade a gente já tinha falado aqui no canal há 1 mês e meio atrás, que era o Adrielson do Sport. O que estava acontecendo com o Adrielson? Um zagueiro, que é o que deixa o Ceni louco, né? O Adrielson estava com um problema de salários atrasados, voltou, ele tinha sido emprestado e no contrato dele de empréstimo tinha uma cláusula com opção de compra. No último momento, o time que ele estava lá no Emirados Árabes tentou baixar o valor dele e daí o Sport não aceitou. Quando ele voltou para o Sport, ele tinha um monte de salário atrasado, 13º, entrou junto com a gente na justiça e pediu uma rescisão unilateral de contrato. Nessa rescisão, ele começou a conversar com o São Paulo. A conversa estava tão adiantada que ele já tinha passagem comprada para essa semana. Entre terça e quarta-feira, ou seja, entre hoje e amanhã, ele estaria no São Paulo para fazer os exames médicos. Porque estava tudo certo com o advogado, o Sport tentou, normal, fazer um acordo, que o atleta ficasse, etc. O Adrielson, não, eu vou pro São Paulo, não, eu vou pro São Paulo. Tava muito costurado. Mas na madrugada o Botafogo apareceu, falou, olha, nós somos um clube que agora nós somos uma SAF, nós temos aqui um investidor milionário por trás, agora nós somos um clube que temos aqui segurança, estabilidade financeira. Enviou uma proposta com melhores números do que o São Paulo e o jogador fechou com o Botafogo assim, ó. Mudou a passagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Só pra gente lembrar, a proposta que o São Paulo fez foi um contrato até 2024 com 250 mil de salário. Não ia pagar nada, ia pagar só um valor de luvas parcelado durante o contrato, porque ele estava livre no mercado. Esse era o acordo. E levou aí um chapéu no primeiro, na verdade, segundo reforço. Vamos falar um pouquinho do Marcos Guilherme rapidinho? Eu sei que eu não falei na chamada, mas, gente, eu gosto muito quando um jogador que é apresentado, que é o nosso primeiro reforço, fala, eu tinha a proposta para ir para fora do país, em uma ligação do Muricy, em 5 minutos eu fechei o contrato. Eu gosto muito quando um jogador fala isso. Em 2017 ele ajudou a gente pra caramba, teve uma passagem e me faz sentir a sampaulinidade. Eu fico animada para ver o jogador estrear. Ele já bidou, já pronto, primeiro reforço tá aí, ele já bidou, já pode. Bota ele em campo. Porque, cara,
eu já tô ansiosa, que ele dê uma calheirada, sabe? Aquela coisa do tipo Luciano, que tipo Calheri tá tendo, aquela coisa da São Paulinidade que eu gosto muito. Ele queria logo vestir a camisa, ele falou eu abri mão de outras propostas melhores financeiras. Temos que valorizar a jogadora, sim, gosto muito quando acontece. Vou falar na seguinte ordem. Primeiro sobre essa questão da ESPN, chamarem o Rogério Ceni, nosso Rogério Ceni de covarde. É nosso, a gente pode falar, os outros não. Depois eu vou falar de investidor SAF, pulo do gato para saber quem é esse investidor. Reunião do dia 26 e a reunião de ontem sobre o investidor. E o Galope, o verdadeiro valor. Eu, São Paulo, sobre Ferrarese e zagueiro, ok? Então vamos falar primeiro da ESPN. Essa vai ser a ordem. Gente, o Pedro Ivo tava lá, eu vi o vídeo e ele foi muito infeliz. Inclusive, vou ficar uns dias sem assistir ESPN só por isso, assim, vou fazer um... E falou assim, olha, teve aquela, na coletiva do Rogério Ceni, um jornalista perguntou pra ele, olha, Rogério Ceni, você fez uma crítica construtiva no jogo contra o Palmeiras em relação à arbitragem, e o Rogério Ceni já fez a crítica construtiva, cara. Então, assim, a humildade começa aí. E eu sou a primeira pessoa que passei. O Rogério Ceni se aposentou, eu tinha 25 anos de idade. Quer dizer, eu só vi o Rogério Ceni como goleiro e eu passei 25 anos falando, esse cara é um arrogante. Ele se lascou por aí para aprender a ser um pouquinho menos arrogante, para aprender a falar as coisas curtas e grossas. Só que, infelizmente, quando a gente fala as coisas curtas e grossas, as pessoas querem... Elas não entendem, elas querem fantasiar, elas querem, não, é isso. Então, assim, o cara tá num bata... Eu olhei o Twitter dele, ele tava outro dia falando bem das palavras do Abel Ferreira, então, assim, você não tem moral pra falar do meu Rogério Ceni, mas eu vou dizer o que ele falou. Ele falou que o Rogério Ceni colocou o jornalista quando fez a piada do você é palmeirense? Ah, não, você torce para quem? Você torce pro Galo, lá pro Atlético? Ah, beleza e tal. Foi uma piada, o Muricy dava patada, eu já vi Cuca dando patada, eu já vi Abel Ferreira falando que jornalista gosta de criar caso. Por que esse cara não foi falar dos outros treinadores, mas veio falar do nosso Rogério Ceni? E o Rogério, ele falou, peraí, deixa eu falar o que ele falou. Falou que o Rogério Ceni tentou anular e censurar o jornalista fazendo a piada. Que o Rogério Ceni intimidou o jornalista. Meu, intimidar, cara, intimidar é o lance do Daronco com o Hulk. Isso é intimidar, é um olhar pro outro, tipo, você tá ficando louco? Ele fez uma piada, sabe assim? O cara quer ganhar visibilidade em cima do nome do Rogério Ceni, só posso achar isso. Falou que é uma palhaçada que o Rogério Ceni fez, deselegante, que ele foi mal educado, que ele foi um covarde e um ridículo. Aí eu fui no Twitter do cara e vi o cara falando super bem do Abel Ferreira. O que é que eu vou esperar deste jornalista? O que é que eu vou esperar? Gente, primeiro que eu já estive 1000 vezes, né, do outro lado. Do lado da pessoa que vai fazer a pergunta, do lado da pessoa que vai fazer a matéria, porque essa é a minha profissão, é isso que eu faço. E é verdade, gente. O jornalista, ele também está ali para colocar em vários momentos o treinador em saia justa. E o Rogério Ceni mesmo não era essa a situação. Tanto é que o cara se ponderou numa parte muito... Olha, você fez uma crítica construtiva, mas a gente quer que você fale. O Rogério Ceni foi polidíssimo. Ele falou a real. Traça a linha, meu irmão. Traça a linha. Se foi gol, foi gol. Se não foi, não foi. No Ceará, traçaram uma linha ridícula e foi gol. Eu achei que não foi. E agora? Agora, quando você traçar a linha, porque ninguém traçou a linha, a gente vai estar falando de um fato. Se não, você tá aí, ó, chamando o Rogério Ceni por mirambolas da tua cabeça. Então, pra mim, isso é coisa de fofoqueiro. Isso não é jornalismo. Isso é fofoqueiro que quer audiência. Porque jornalismo de verdade traça a linha e fala em cima da linha. Fala sobre fatos. Quando a gente tá falando de fatos, de notícias, a gente tá falando de jornalismo. Quando a gente tá falando mal por falar do outro, a gente é fofoqueiro. Mas beleza, fica aí a opinião. Vamos continuar falando do investidor. Gente, ontem teve uma reunião, o Casares apresentou Muricy, Rogério Ceni, Belmonte, a galera, o grupo dele, essa questão do investidor. Tem uma questão aí. Este investidor é um atual patrocinador do São Paulo. Aí é o chute da Laila, porque eu já falei com algumas pessoas, com conselheiros e tudo mais, e eles me explicaram, não, Laila, a reunião realmente está marcada, ele teve uma reunião interna, o Casares, no dia 18, ontem, mas a reunião de verdade com o conselho para aprovar isso é no dia 26. Isso terá que entrar em pauta, já explico por quê. Então, no dia 26 está todo mundo assim. Também é o dia que tem que se definir o negócio do Galopo, já falo do valor. Em janeiro,
o SPFC Token queria ser o investidor do Soteldo. Ia ter um negócio de comodato, de negócio de colocar mais visibilidade, ia ser uma troca de investimentos nesse sentido. E agora, novamente, é uma pessoa que já patrocina o São Paulo, já é um parceiro de São Paulo, então não veio do Abílio, né? Então, pra mim, ainda é o SPFC Token de novo. Pode não ser, é um chute meu que tô acompanhando tudo isso daí. A gente vai ficar sabendo no dia 26. Por que no dia 26? Porque como é um novo modelo de contrato, tem que passar pelo Conselho Deliberativo, mas há um medo do Casares aí. Porque o São Paulo pegou já, deve 16 milhões de reais ao André Cury, pelo Raniel, pelo Ganso, enfim. Deve pro Vinícius Pinotti ainda, 7 milhões de reais. Devia pro Carlos Leite, 5 milhões de reais. E pro Fábio Melo, 809 mil reais. Então, toda vez que São Paulo pegou dinheiro emprestado, tá sofrendo na justiça para conseguir pagar. Este é um novo modelo. É um modelo mais profissional. É isso que ele vai apresentar. Então, nesse dia 26, ele também vai decidir a situação em relação ao Galopo, porque ele vai ter um sim ou não do Conselho Deliberativo. É muito importante dizer que aqui na Argentina está saindo que o Banfield pediu 8 milhões de dólares. E é mentira. E o Casares veio desmentir isso. Falou, olha, esse valor é ultramilionário, eu não aceitaria. E não são 8 milhões. Deve estar na casa de entre 5 e 6 milhões. A gente vai ficar sabendo até o dia 26. Mas o negócio está correndo bem. O que não correu bem foi do Adrielson. O São Paulo falou que a prioridade agora é um zagueiro. Porque já tá vindo um cara polivalente que é 5, 8, 9, 10. Cara, é tudo. E aí agora vem a prioridade de um zagueiro. Vamos ficar de olho no Ferrarese. No meio da madrugada, vocês já sabem que podem surgir alguém aí. Tá faltando alguma coisa pra falar? Galopo, então no dia 26 a gente deve ter um sim ou um não. Gente, começou a temporada de especulações. Envie os nomes aqui embaixo, por favor.